Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. 36º Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. Estamos então no 36º Interligados com Ju Gouveia para o Lavras TV, recebendo uma convidada muito especial. Ela é professora, psicóloga clínica, doutora, a nossa querida Cláudia Oliveira. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Ju, e você? Tudo bem, também é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. O prazer é todo meu, desde já eu agradeço o convite. Tá? Me sinto muito honrada em estar falando com você um pouquinho. Muito obrigada pela sua presença, Cláudia. Eu que agradeço. E a Cláudia ela veio falar para nós um tema que está em alta, que é a relação emocional de mães com os bebês reborn. Mas antes disso, quem não conhece a Cláudia, vamos conhecer um pouquinho sobre ela? Cláudia, quem é a Cláudia Oliveira? Conte um pouquinho da sua história para nós. Bem, eu sou psicóloga, né? Sou mestre e doutora pela PUC São Paulo. Sou psicóloga clínica e hospitalar, além de ser professora. Sou mãe da Marcela, minha filha amada, minhas netas Giovana e Letícia. E eu vivo psicologia 24 horas por dia. Eu tenho 38 anos de formada, né? Nessa prática minha como psicóloga já vi muita coisa real, muita coisa triste, muita coisa natural, tá? Mas que com a graça de Deus nós conseguimos enfrentar. Eu né? imagino que não tenha sido fácil, né? Não foi fácil. Fui psicóloga da prefeitura pelo SUS durante 25 anos, né? Foi um trabalho excelente que eu já me aposentei da prefeitura, mas é um trabalho do coração, né? Eu sempre senti muito prazer em trabalhar pelo SUS. E acredito que muitas crianças, assim como jovens e adultos, passaram por mim e com grande sucesso. Acho que isso é importante. Verdade. Né? E na mesma época, a prefeitura também optei pela área acadêmica, onde eu fui para São Paulo, né? Era uma rotina diária, porque eu ia e voltava, porque eu tinha prefeitura, tinha sala de aula, né? Dei aula no Lavras muitos anos, né? Por 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu tive o prazer, né? Eu falo que o prazer, que são coisas realmente do coração, né? De coordenar e montar e dar as aulas no curso de psicologia da Unilavras, sabe? Que bacana. E recentemente, em 2023, eu montei, coordenei e lecionei no curso da Fagamo de psicologia também. Né? Fui a primeira psicóloga hospitalar de Lavras, Olha. Então tem toda uma história aí por trás, muito rica, muito assim, muito gostosa de se lembrar, de muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, sabe, Ju? Por isso que eu sempre falo, eu vivo a psicologia 24 horas por dia, porque por onde eu passei, né, eu fui deixando os meus ensinamentos, o meu recado. Foram muitos alunos também, Muitos né? alunos, porque eu não só dava aula, né, no curso de psicologia, mas também no curso de enfermagem da Unilavras, né? E na época, inclusive, eu entrei para dar aula no curso de enfermagem, da Unilavras. Olha. Logo em seguida, né, eu falo com muita saudade do nosso saudoso professor Canísio, né, que ele me convidou para assumir a coordenação do curso e também a assumir todo o projeto didático-pedagógico, como a estrutura, né, para as clínicas da psicologia da Unilavras e tudo. Então, eu guardo isso muito, uma lembrança muito boa do professor Canísio comigo, né? E foram anos, sim, de muita luta, de muita dedicação, de muito aprendizado, porque a gente aprende todo dia. E eu venho aprendendo até hoje, todo dia. Os alunos, com todos. Sim, com os alunos, com os professores,
né, com os diretores, com os reitores, né? Então eu trago essa bagagem de minha prática de saúde pública, de estágios em hospitais, trago a minha prática do estágio tanto no Hospital Vaz Monteiro como na Santa Casa, como primeira psicóloga hospitalar, sabe? Então é um legado bom, Bom, é um legado que eu tenho muito orgulho em contar. com certeza. Né? E é por esse legado e por essa história de vida maravilhosa, né, que a Cláudia trouxe para nós, que eu a convidei para poder falar desse tema que está agora em alta e tão polêmico, que é sobre os bebês reborn. E eu falei com ela agora há pouco que não tinha pessoa melhor para falar sobre esse tema do que a Cláudia. Muito obrigada. E Cláudia, o que são, né, os bebês reborn e por que eles têm se tornado tão populares, especialmente, né, ali entre as mulheres adultas? Os bebês reborn, né, eles são nada mais, nada menos do que hiperrealistas, ou seja, eles imitam um bebê real, vamos dizer assim, um bebê real. O que tem acontecido hoje com essa toda, vamos dizer, a mídia, né, toda essa procura por esse bebê, principalmente com relação, nós estamos tratando de mulheres adultas, né? Tem tido uma busca muito grande à procura desses bebês, né? E que a gente considera, eu considero que seja uma busca até então saudável, a partir do momento que essa mãe, que essa pessoa adulta tem uma relação saudável com esse bebê, tá? O que seria esse saudável? Né? Assim como a gente tem uma relação com o pet, com o cachorro, certo? A gente teria uma relação saudável com essa boneca hiperrealista que imita um bebê. Isso é o que a gente tem visto hoje, tá? Lógico que tem outras falas com relação a isso, né? E que a gente pode estar abordando durante, né, a nossa entrevista. A nossa entrevista, é verdade. E do ponto de vista, do seu ponto de vista, no caso psicológico, o que leva uma pessoa a tratar um bebê reborn como se fosse filho real, né? Quando você fala, Ju, em psicológico, né, nós psicólogos remetemos ao passado do adulto ou da pessoa, né, a história de vida, tudo que se refere ao transtorno psicológico, o primeiro ponto de partida nosso, como profissional, a gente procura essa história de vida, tá? Então, a gente vai buscar nessa história de vida o que leva determinada pessoa a ter determinado comportamento, tá? Torno a te repetir, se esse comportamento do adulto em busca de uma boneca, seja para simplesmente ter uma companhia, ter um afeto, entendeu? Como realmente uma posição saudável de relacionamento e afetividade, né? Não tem, vamos dizer assim, não tem nenhuma problemática em cima disso, tá? Fugiu desse limite do saudável, aí sim a gente vai procurar, de uma certa forma, né, ouvir esse adulto com relação a isso. Entendi. Tá? Nossa, é complicada essa história do bebê reborn. E podemos considerar esse comportamento como saudável ou existe ali um limite entre o simbólico e o patológico, Cláudia? Saudável, sim, voltado necessariamente para essas questões, né, desse relacionamento afetivo, por essa busca. Pode ser um colecionador de bonecas, pode ser realmente alguém que gosta, pode ser realmente alguém que curte, né, ficar com a boneca. O que não é saudável e o que é simbólico, tá? É se realmente, a partir desse momento que ela desenvolve um afeto com esse bebê, esse afeto realmente pode causar prejuízos a essa pessoa. Vamos dizer assim, o que seria esse prejuízo? Seria uma patologia. Aí no caso da parte psiquiatra mesmo, né? Sim, seria um trabalho, né, já adiantando, um processo de um transtorno mental, porque a partir do momento que vira patológico, né, é necessário um trabalho.
Então é necessário um acompanhamento psicoterapêutico e até mesmo intervenção com o psiquiatra. Então, quando você me pergunta, é simbólico até que ponto? Até que ponto que seja saudável. Saudável. Passou por um afeto excessivo e até mesmo como forma de substituir alguma perda, que tem se falado muito nisso, né? Alguma perda de um filho, né? Alguma maternidade não concluída, aí a gente vai investigar como um patológico, tá? Como patológico. Sim, que seria um transtorno mental. Então a gente tem que saber distinguir isso bem claro, né? Porque se fala muito, Ju. Muito. Se fala junto, muito. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De repente, uma pessoa gosta de ter uma boneca, assim como gosta de ter um cachorro. É verdade. Então, deixa a moça ter a boneca dela, cuidar e ter roupa. Não pode, de repente, ter a boneca, transferir todo o afeto para essa boneca, né? A pontos, vamos dizer assim, né? Estridentes até mesmo, né? De passar a ser um filho. Não é um filho. É um boneco, é uma boneca. Verdade. Né? Isso a pessoa tem que estar claro junto com ela. Pode sim essa pessoa substituir essa boneca por uma perda de um filho ou por uma maternidade não realizada? Pode. É um transtorno mental. Vamos investigar. É um transtorno mental no caso já. Sim, é porque ela já sai da realidade dela, entendeu? E já passa para o outro âmbito do patológico. E está acontecendo muitos casos, né, Cláudia? Sim, São muitos casos. Muitos casos. Recentemente, você deve ter ouvido falar, que você também é do meio, não é? De mães levando o bebê até mesmo para hospitais, para cuidar do bebê, para ver. Gente, familiar que está perto, né? Não critica, procura ajuda. Antes de criticar, procura um psicólogo, porque né? o que é assim, que a gente chama atenção mesmo é isso. Se tem um familiar realmente que tem essa questão, que está com esse afeto excessivo, procura uma ajuda, né? Não critica, não julga. Vamos procurar uma ajuda para essa pessoa, que também pode ser a forma que ela está tendo de se expressar. É verdade. Verdade, Cláudia. E em quais situações, né, o vínculo com o bebê reborn pode funcionar como uma ferramenta terapêutica? Olha, como uma ferramenta terapêutica, ele pode se funcionar da forma como eu acabei de te falar. Se for, vou repetir, ia ser um processo repetitivo, de forma saudável. Se for saudável. Se for mesmo para fazer companhia para a pessoa, porque ela gosta, entendeu? Porque ela realmente quer ter uma pessoa perto dela, tá? E realmente ela quer escolher ter uma boneca, né? Saudável. Ela sabe, ela tem realmente clareza que é uma boneca. Tem o discernimento ali que é uma boneca. Isso, que tem não que é um ter ser humano. Isso, ela tem que ter esse discernimento. É uma boneca. Nesse sentido, passou disso, não é saudável. Não é saudável. E como a sociedade deve enxergar essas pessoas, né? Ali com empatia, com estranhamento, preocupação. Como que você acha que nós devemos enxergar essa pessoa? Essa mãe, né? A mãe do bebê reborn. A empatia, Ju, é um processo difícil, você sabe bem disso, né? Se colocar no lugar do outro é um processo difícil para muitas pessoas. Então, eu acredito que as pessoas, né? Eu, Cláudia, falando como profissional, que as pessoas deveriam ver até mesmo com uma certa preocupação, né? Com certa preocupação se chegar a passar de um boneco ou de uma boneca que causa uma simbologia, tá? Estranheza, sim, tem pessoas que estranham. Nossa, ela trata a boneca igual um bebê. Verdade. Né? Então, estranha num primeiro momento, né? É nesse sentido também que eu falo, gente, não vamos julgar, vamos conversar, vamos procurar saber o que está acontecendo. A gente não sabe o que está por trás dessa história de vida dessa pessoa. Eu tenho muito isso com isso, ensino muitas pessoas, né, meus alunos, tudo. Acho que o momento não é de julgamento.
O momento é da gente tentar entender e até mesmo dar essa preocupação para a pessoa. Quando eu falo para você, olha, ajuda a pessoa, se viu que passou realmente de um processo, né, simbólico, ajuda. Entendi, é verdade. Entendeu? A ajuda ali é importante mesmo. É importante. Porque acaba que as pessoas estão criticando muito as pessoas assim, né, que estão com os bebês, as mães, né, com os bebês reborn. Elas, até vi uma matéria também lá em São Paulo, elas levam os bebês, né, para uma praça e juntam todas aquelas mães de bebê reborn e tratam ali aqueles bebês, os bonecos, como se fossem filhos de verdade, né? Pois é, aí as pessoas sim. criticam muito também, né, Cláudia? Criticam. Mas se chegou num processo desse, né, eu acredito que já virou uma coisa patológica. Patológica, justamente. Que não trata só de uma mãe, são várias mães nesse sentido. E boneca não substitui filho. Não, gente. De forma nenhuma. Por mais que pareçam reais, né, ali a boneca, né? Ela não substitui filho, não substitui afeto, não substitui presença, né? Então vamos sentar, vamos conversar e vamos tratar. O tratamento está aí, né? Ele precisa ser realizado a partir do momento que virou patológico. Né? Que virou um transtorno mental. É a primeira vez que aparece assim uma história assim de uma boneca que parece tanto com o humano assim e trazendo tantos transtornos psicológicos também, né, Cláudia? Sim, Ju, hoje em dia, né, o pessoal fala muito pós-pandemia, né? Mas eu acho que os transtornos sempre existiram. Né? As pessoas até mesmo não queriam na época, não tinham conhecimento, não se tratavam, vamos dizer assim. E com a pandemia veio muita coisa, a gente está vivenciando muita coisa difícil, sabe? Muita coisa assim que está fugindo da nossa realidade. Então, hoje, uma mãe que tem um bebê reborn e que realmente trata ele como afeto, como um filho, é uma fuga da realidade. Ela já está fugindo de todo o real da realidade dela. Então, vamos procurar ajuda. Procurar ajuda mesmo. E qual conselho você daria, né, para as famílias ou amigos que convivem com alguém ali muito apegado a um bebê reborn, ali, como se fosse filho mesmo? Tem mães até que estão levando esses bebês reborn no hospital, né, Cláudia? Sim. Eu vi várias matérias falando sobre isso também. Sim. Olha, o que eu sugiro, né, que realmente conversem com essa pessoa a respeito da realidade. Se não tiver condições de conversar, tem pessoas que têm dificuldade, sabe, Ju, de falar a respeito disso. Então procure um profissional, procure uma pessoa que tenha um esclarecimento melhor a respeito, né, e ajude. Porque tudo que é excessivo é demais. É demais, é verdade. Todo afeto transferido com a boneca em excesso é demais. Entendeu? Se é demais, torna a te repetir, ela está fugindo da realidade. Então ela precisa de ajuda. Então, se você tem um amigo, se você tem uma conhecida, se você tem uma filha, uma mãe, assim por diante, procure ajuda para ela, converse com ela. Entendeu? Se você realmente não tem como ajudar, procura um profissional. Hoje em dia nós temos um recurso de vários profissionais. O próprio SUS. Tem pelo SUS também, lógico, né? Eu fui psicóloga do SUS durante 25 anos. Tenho o maior orgulho de ter sido psicóloga do SUS, entendeu? Fui a primeira psicóloga do SUS em Lavras. Então, assim, hoje em dia o SUS tem muito recurso, entendeu? Tem muito psicólogo que está disposto a ouvir, que está disposto a ajudar. E essas pessoas precisam de ajuda. Precisam muito de ajuda. Tá? Então não criticam, por favor, não julguem. Tá? Procurem simplesmente ser uma pessoa como um canal que vai levar essa pessoa para um tratamento mais próximo. Eu acho que isso é o essencial. É o essencial. Né? Se não é isso realmente, se é realmente o fato da pessoa gostar da boneca e querer ter a boneca, assim como uns têm os cachorros, os pets, verdade. Né? Que ela continue com a boneca dela e deixe ela viver a vida dela em paz. Caso contrário, nós psicólogos estamos aí
para estar avaliando, para estar conversando, para estar orientando, né? E o SUS aí, ó, já tem esse atendimento gratuito para vocês também. Gratuito, sim. Às vezes não tem condição ali de ir no psicólogo, mas o SUS tem ali gratuito para as pessoas, né? Tanto nas unidades básicas de saúde, como nos PSF, sempre tem o SUS. O pessoal fala muito, mas tem lista de espera. Tem lista de espera. Mas vai, procura, fala da urgência, conversa, entendeu? Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Cláudia, eu te agradeço muito, viu, por ter aceito o nosso convite para estar aqui, né, no Lavras TV com um tema, né, tão pesado, digamos assim, né, que é a relação emocional de mães com bebês reborn. E qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no Lavras TV, que eu vou passar pela Cláudia, para a Cláudia, e a Cláudia esclarece para vocês. Pode ser, Cláudia? Pode ser, com certeza. Eu agradeço muito, viu, Ju, o convite. Realmente é um desafio falar do bebê reborn, né? Mas espero que tenha ficado claro, né, para todo o seu público, que eu sei que é imenso, né? E me sinto muito honrada, né, por estar aqui com você. Uma amiga de anos, que eu vejo crescer cada vez mais, e eu fico muito feliz com isso. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Confesso que eu já estava pensando em chamar a Cláudia há muito tempo. Aí ver essa história dos bebês reborn, falei, gente, a pessoa mais indicada para falar sobre isso, com certeza é ela, que é professora, é doutora, psicóloga, entende muito, né, de toda essa Ju. parte. E você foi a pessoa ali, nós pensamos ali, para falar desse assunto tão polêmico. Nós que agradecemos a sua presença, viu, Cláudia? Muito obrigada. E o Lavras TV encerra por aqui. Podemos voltar a qualquer minuto com notícias atualizadas para vocês. Até a próxima!